O que falar no primeiro dia do ano, para a gente, né? Primeiro dia de culto depois da virada do ano de 2018, 2019. Durante essa semana que passou, pensei muito sobre tudo aquilo que eu tive planejando durante o decorrer de alguns anos na minha vida, e nasceu o tema da mensagem, nasceu aquilo que Deus colocou no nosso coração, e eu queria compartilhar com vocês. É chegado o tempo de renovar os nossos sonhos, né, Adriana? Então, esse é o tema da mensagem de hoje, é tempo de renovar os nossos sonhos, e o texto que nós vamos ler é João capítulo 14, do versículo 7 ao versículo 9, Evangelho de João, capítulo 14, do 7 ao 9. E eu vou falar sobre uma palavra que a gente vai destacar aqui, que é a palavra conhecer. Tá? Diz assim o texto, Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 7 ao versículo 9. Se vós, João 14, do 7 ao 9. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse Jesus a Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. E nós vamos falar sobre essa questão do conhecimento. E eu queria trazer aqui, um paralelo a esse tema que é tempo de renovar os nossos sonhos. Essa é a primeira mensagem de duas que a gente vai estar trazendo aqui para a igreja, que é uma palavra de construção mesmo. Obrigado, minha irmã. Uma palavra de construção. Quando nós falamos sobre sonhos, e antes dessa mensagem nós oramos por um jovem que fez aniversário hoje aqui, nós falamos sobre os projetos, os sonhos de Deus se cumprindo na vida dele segundo a vontade de Deus. Porque quando nós conhecemos a Cristo e sabemos o Deus que nós servimos, nós já sabemos automaticamente quais são os propósitos dele para a nossa vida. Como, por exemplo, se você conhece a Deus e sabe a vontade dele, ele tem te direcionado para isso, você jamais vai pedir uma coisa que você sabe que está fora dos padrões, dos planos da vontade dele para você. Nunca irão se cumprir. Não irão se cumprir, não porque você não tenha fé ou porque Deus não está ouvindo a sua oração. É porque aquilo vai totalmente na contramão da vontade de Deus. Então, nós vamos falar hoje sobre conhecimento. O que significa hoje renovar os nossos sonhos, pegar aquela relação de tudo aquilo que a gente tem colocado durante a vida inteira. Se eu pegar aqui alguns de vocês, ou até mesmo a minha própria vida, eu já sonhei muita coisa para mim. Eu não vou nem falar aqui porque vai ser muito engraçado, mas coisas absurdas eu já sonhei, Joana, para a minha vida. Mas hoje, de uma forma consciente e madura, porque a vida tem trabalhado isso nas nossas vidas, com o decorrer do tempo da vida, você vai até amadurecendo os teus sonhos. Eu digo para você hoje que jamais eu colocaria na relação dos meus sonhos alguns sonhos que eu já tive no meu passado. Porque hoje a gente olha com outra visão, uma visão mais espiritual, mais madura. E a gente sabe que algumas coisas, nada a ver. Mas naquele momento ali você queria. Muitos aqui, ou quem está nos assistindo, sonhou em ser um jogador de futebol, uma atriz, um ator, um astronauta, uma coisa assim que chega a ser fora dos nossos padrões, da nossa realidade. Mas eu tenho certeza que muitos e todos vão concordar comigo que existem sonhos que são sonhos, vamos dizer assim, aplicáveis na nossa vida. E é isso que eu queria falar com você. Todos os sonhos que você está buscando a partir de hoje, do início do ano, você está buscando renovar, precisa ser em concordância com a vontade de Deus. E aí vem a grande pergunta, qual é a vontade de Deus? Quais são os projetos de Deus para a minha vida? Eu queria falar sobre dois casos aqui na palavra de Deus, e esses dois casos, ele fala muito para mim sobre exemplos de pessoas que tiveram os seus sonhos ressuscitados.
Esses sonhos passaram pelo crivo de Deus, passaram pela vontade do Senhor. E eles são muito interessantes porque eles estão ligados diretamente a propósitos. Existem propósitos nos sonhos que nós sonhamos. Esses propósitos, quando eles se interligam à vontade de Deus, eles são cumpridos. Então vamos olhar para a palavra. Eu queria pegar aqui um texto, eu vou contar um pouquinho sobre ele, porque ele é relativamente longo, mas eu queria só falar sobre onde ele está inserido, e a gente vai ligar direto ao Evangelho de João, capítulo 14, do 7 ao 9. Ele fala sobre o Evangelho de Lucas, também, capítulo 7, do 11 ao 17, é uma narrativa que fala sobre uma mulher. Não sabemos o nome dela. O nome dela nós não sabemos. Sabemos que ela fazia parte de uma cidade, e ela, o estado civil dela era viúva. Era a viúva de Naim. Tá? E o texto diz assim, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do 11 ao 17. Vou ler alguns versículos. Logo depois, Jesus, chegado a uma cidade chamada Naim, e com ele ia os seus discípulos, que era de praxe, ele estava no seu ministério, itinerante, através das cidades, vilarejos, com os discípulos pregando a palavra, e uma multidão estava seguindo ele. Esse era o cenário. Ao aproximar da porta da cidade, chamada Naim, estava saindo um cortejo fúnebre. Era o enterro do único filho de uma viúva. E uma grande multidão estava chorando, acompanhando ele. Ao ver Jesus, aquele cortejo fúnebre, o texto fala que no coração de Jesus se formou e se compadeceu uma grande comoção. Foi gerada uma comoção no coração de Jesus, o que levou a parar tudo o que ele estava fazendo. A sua comitiva parou, Jesus se distanciou da sua comitiva e foi até aquele cortejo fúnebre. E a partir do momento que ele chegou, ele abordou aquela mulher, e a primeira palavra que Jesus proferiu foi: não chore. Depois, o texto fala, a partir do versículo 14, que ele tocou na esquife, no caixão, e logo depois dele ter tocado no caixão, os que carregavam aquele caixão parou e descansou. Jesus disse em alto e bom som: jovem, eu digo a você, levanta-te dessa esquife. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus entregou: aqui está seu filho, mulher. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus e disseram: um grande profeta se levantou no nosso meio. Diziam todos: Deus interveio em favor do seu povo. A notícia se espalhou, não precisamos entrar nos detalhes, mas o texto fala que todos ficaram sabendo do que Jesus tinha feito. Naquele momento ali, a gente vê ali alguns personagens importantes. Nós vemos uma viúva, nós vemos o único filho da viúva, nós vemos ali o coletivo de duas multidões, uma multidão que levava boas novas, uma multidão que levava a vida, uma multidão que pregava o Deus Todo-Poderoso, que entregou o seu Filho Jesus, que estava resgatando aqueles que estavam perdidos. Era mensagem de fé, esperança, alegria, mensagem de salvação e vida eterna. Logo em seguida você tem ali um outro aspecto, uma outra multidão, só que enquanto uma multidão entrava anunciando boas novas, uma multidão saía trazendo ali a dor de uma viúva que estava enterrando o seu único filho. O que chama a atenção nesse texto, e aí a gente vai usar ali também da palavrinha que o Michel disse, do paradoxo: enquanto entrava a vida, estava saindo a morte. A gente percebe que ali também existe ali algumas coisas importantes que a gente precisa destacar. Uma delas é que Jesus se compadeceu profundamente da dor daquela mulher. Jesus para a sua comitiva, Jesus deixa o que estava fazendo e foi lá, aquela mulher, ressuscitar o sonho dela. Qual era o sonho daquela viúva? O texto fala de uma mulher que perdeu o marido. Se ela era viúva, ela tinha um marido. E se ela era viúva, o marido morreu. E o texto deixa bem claro, o único filho dela morreu. Nós começamos a observar que a mulher perdeu o marido e o único filho, aquele que iria até cuidar dela na sua velhice, também tinha partido. Tamanha a dor daquela mulher, a dor da perda do esposo, a dor da perda da única semente com o relacionamento do seu marido. Era comum naquela época as mulheres terem muitos filhos. O texto fala que era o único filho dela.
Ela tinha a única semente que lembrava o seu falecido esposo, também estava indo. Junto com a ida do seu filho, também todos os seus sonhos e também perspectiva de futuro. Porque naquela época, quem ajudava e sustentava a mãe viúva eram os seus filhos. Então Jesus, ele sai do seu ambiente, sai ali da sua história, e naquele momento começa a viver a história daquela mulher. O que isso pode trazer para a gente hoje, dentro de uma perspectiva de início de ano, dentro de uma visão e até mesmo de um enredo de uma mensagem? O tema dela é tempo de renovar os nossos sonhos. Deus, ele está pronto a viver a nossa realidade. A partir do momento em que nos colocamos à sua vista. Tem pessoas que pensam e entendem dessa forma, outros não. Outros tentam viver a sua vida de uma forma diferente. Jesus entrou numa cidade, e nessa cidade estava saindo uma mulher que ia enterrar o seu filho. Nesse momento, talvez nós estejamos entrando na sua casa, ou até mesmo aqui no teu coração, através desta palavra, entrando com a palavra de vida, e você esteja agora vivendo um momento de dor, de sofrimento, de perda e de morte. Talvez hoje a palavra seja uma palavra de projeto, de ânimo, esperança e fé, e você não tenha nada dentro de você que corresponda a tudo isso. Talvez hoje você viva fracasso, insucesso, viva até mesmo um futuro incerto, mas a palavra de Deus, ela mostra que Jesus, ele se compadece da nossa dor. Ele não é um Deus impessoal, pelo contrário, a palavra de Deus mostra o contrário. Ele é um Deus pessoal. Ele habita no coração de cada um que deixa ele entrar. Quando nós falamos sobre renovar sonhos, irmãos, precisamos abrir o nosso coração para Jesus entrar. Renovar sonhos, trazer de volta, ressuscitar projetos. Deus, ele está pronto para fazer tudo isso, mas precisamos deixar ele entrar. Eu estava falando para algumas pessoas ao longo desse ano, e Deus tem falado muito para mim sobre questões de sonhos, projetos. Não tem como a gente falar a mesma língua se não estivermos na mesma sintonia. A verdade é nua e crua, ela é verdade objetiva, ela é direta. Não tem como eu falar dentro de uma perspectiva cristã sobre renovar sonhos e trazer de novo essa capacidade de você sonhar, se você não tiver o Cristo, o Filho de Deus no teu coração, que pode e tem a capacidade de ressuscitar todos eles na sua vida. Você crê nisso? Diga amém. Você percebe que Jesus, ele fala conosco, ele interage conosco, ele se compadece da nossa dor. Ele está sempre pronto a nos ouvir e trazer de volta. A Aline Barros tem uma música que ela canta sobre ressuscitar sonhos, se encaixa direitinho dentro dessa visão aqui. Ele está pronto a ressuscitar, a trazer de volta, a renovar, mas a partir do momento em que nós deixamos ele interagir na nossa vida. Eu não quero falar de política, eu não quero falar sobre político, mas essa semana está muito claro, muito evidente nas nossas mentes a posse do novo presidente da República. A posse do novo presidente da República a gente pode usar aqui como uma metáfora para os nossos dias. Um exemplo para esse momento. Não do político e nem da política, mas da capacidade que o brasileiro está buscando em trazer de volta os seus sonhos. Eu não estou falando aqui e nem vou revelar quem eu votei ou quem eu deixei de votar, se eu apoio X ou Y. Eu não estou falando aqui nesse ponto de vista, mas eu estou tentando trazer aqui para vocês algo que me chamou a atenção nesses últimos 3 dias. Todos sabem que eu gosto de ver, gosto de ouvir, gosto de estar sempre antenado e atualizado. Eu acho que todo cristão precisa ser contextualizado. Você precisa olhar para a Bíblia e falar com a sociedade do seu tempo sobre ela. Se a gente não buscar esse entendimento, nós vamos ficar há 2000 anos atrás, vamos começar a se vestir como um judeu daquela época e vamos começar a viver uma vida totalmente equivocada. Jesus, ele não nos ensinou isso. Ele nos ensinou que o Evangelho, ele se comunica com as gerações. Ele é imutável, ele é um vinho novo, ele sempre está sendo atualizado, ele está sempre se comunicando com a atualidade, mas a sua essência, ela é uma essência sempre atual. Não precisa mudar, porque ela é imutável, mas ela tem essa capacidade sobrenatural de falar conosco. Eu estou aqui fazendo uma tradução bem básica, né? Uma leitura bem contemporânea. Lá, se você pegar a Bíblia, você vai ver sobre o vinho novo e você vai ver também sobre odres velhos. Então, nós olhamos essa semana e vimos que coisas muito interessantes começaram a acontecer. Primeiro, a capacidade de otimismo da população. Nunca se viu a maior parte
da população brasileira se comunicando de forma tão positiva através das redes sociais. Quem tem Twitter, você vai ver lá pessoas fazendo planejamentos, planejando, pessoas se alegrando, pessoas otimistas, enfim, a maior parte, né, pelo menos que eu tenho de redes sociais, elas estão esperançosas de que o Brasil vai ter dias melhores. E isso daí parece que contagia todo mundo. E hoje, quando eu estava vindo aqui para a igreja, eu estava esperando uma carona do meu primo, e botei lá num canal, né, noticiário, TV a cabo, botei lá e estava me arrumando, e aí eu vi um negócio que me chamou muita atenção. Hoje, primeiro dia útil do ano, bateu recorde. Bolsas de valores histórica, ações de uma determinada empresa, 20%. Todo mundo eufórico e feliz. E até os repórteres, eu estava falando com o meu primo vindo para cá, não vou entrar em detalhes, mas eu estava falando assim, até aquelas pessoas que reclamavam ou falavam mal da gestão atual que assumiu, estavam fazendo altos elogios, estavam mudando até o discurso, né? O termômetro da mídia e também dos telejornais estavam começando a amenizar aquele clima da crítica que faziam para a gestão que assumiu agora, como se estivesse sentindo o termômetro da sociedade, porque, na verdade, é a sociedade que faz a assinatura da TV a cabo, que eles ganham através disso. Tanto que, quando eles se comunicam com a TV por assinatura, nossos assinantes. Então, eles entenderam que os nossos assinantes estavam com esperança, estavam com otimismo. Então, um jornal dos assinantes deveria também ter essa mesma perspectiva otimista de relatar até mesmo uma notícia. Você tem aí dois caminhos, você pode escrever dentro de uma perspectiva negativa ou de uma perspectiva positiva. Por que eu estou falando tudo isso? Falando de política? Não, porque você precisa também traçar os seus planos dentro de uma perspectiva positiva, para que os valores na sua vida venham ser o quê? Evidenciados, para que o seu humor seja também colocado nos altos níveis, para que a sua capacidade de reação também seja levada também a um patamar satisfatório. Você não pode falar sobre renovações, você não pode falar sobre projetos para o ano 2019, que é esse ano, se você tiver o quê? Uma visão de derrota, um comportamento, vamos dizer assim, pessimista, ou até mesmo um posicionamento de desânimo. Isso faz muita diferença. Por que isso, pastor? O que isso está falando? Os discípulos no Evangelho de João questionaram Jesus querendo conhecer Deus, querendo ver Deus, experimentar a presença dele. Jesus questiona em determinado momento, olha só, vocês realmente conhecem o Deus que vocês servem? Vocês realmente sabem quem eu sou? Porque se vocês estão vendo a mim, vocês vão ver a Deus. A palavra de Deus fala para você nesta noite, nesse tempo, nesse momento que você está assistindo. Você realmente conhece o Deus? Ou será que você sabe qual é o Deus que você serve? Porque se você conhecer o Deus que você serve, você vai saber que Ele é um Deus totalmente contextualizado. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus atuante no tempo real da sua vida. Seja no enterro, seja no casamento, seja no nascimento ou na morte, Deus está sob o controle de tudo e de todos. Ele está, nesse momento, agindo, interagindo na sua vida. A única diferença que vai fazer, irmãos, é você saber identificar Deus dentro das situações que você tem vivido. É fácil, né, a gente ver Deus no casamento, né, Letícia? Casamento, tudo de bom. Ai, meu Deus, muito obrigado. É o melhor momento, Rafa, da minha vida. Foi o melhor, de vocês também será. Mas se a gente pegar aqui o Joãozinho aqui, né, uma figura imaginária, né, uma figura ilustrativa, e você vê ele vindo do sepultamento da mamãe dele, será que ele consegue ver Deus dentro dessa realidade? Será que você consegue ver da Mariazinha, quando ela perde o emprego dela, que é a única fonte de renda dela? É mais fácil você ver lá o Severino que conseguiu aquele emprego tão sonhado. Então, nós temos a capacidade de ver Deus agindo nos momentos bons. Ai, muito obrigado, Senhor. Mas nós precisamos também, nos momentos de adversidade, também ter essa sensibilidade. Eu digo até uma palavra mais bíblica, né? Discernimento. Uma palavra de discernimento para que você possa saber a ação de Deus até mesmo nos momentos difíceis. Quer ver uma coisa que me chama a atenção dentro da história dessa viúva de Naim? É que Jesus chegou e interagiu,
Jesus resgatou um sonho dela perdido e entregou o filho para ela e foi embora. Isso me chamou muita atenção, Adriana, porque Deus, ele age dessa forma. Ele não vive a vida nossa. Ele não vive, na verdade, muitas pessoas pensam que, a partir do momento que você sabe que Deus existe, que você segue a Ele, Deus precisa viver você, Ele precisa trabalhar para você, Ele precisa te dar dinheiro, Ele precisa te dar saúde, Ele precisa te dar tudo. Só que, na verdade, Deus nos dá uma vida inteira de privilégios e oportunidades para a gente conquistar. Deus não deu nem a terra prometida para Israel. Deus mostrou e falou assim, vai lá e toma posse dela. Porque é muito fácil. A psicologia fala que se você criar um filho dando tudo o que ele quer, ele vai se tornar um monstro. Eu estou aqui traduzindo, tá? Não é bem assim que fala, não. Mas se você der tudo o que o seu filho quer, você vai ter um filho muito, mas muito problemático. Porque, na verdade, você não vai saber trabalhar nele a capacidade de conquistar. Se você tem uma população, uma sociedade que tem tudo na mão, ela não vai trabalhar. Não é verdade? Ela precisa aprender, ela precisa ter aquele contato da conquista, do sacrifício, ela precisa valorizar. A vida, na verdade, ela segue um padrão de meritocracia. Você sabe o que significa isso? Você só ganha se você estiver realmente merecendo. O seu filho precisa ser educado por meritocracia. Ele só vai ter se ele cumprir os seus deveres. Você quer um brinquedo? Papai e mamãe talvez não tenham condições de te dar, mas quando tiver, faz essas atividades. Arruma a sua cama quando você acordar, não fale palavrão, não desobedeça papai e mamãe, cumpra com seus deveres, seja um bom aluno, uma boa aluna, papai vai te dar, pode não ser o que você quer, mas alguma coisa a gente vai dar. O mundo é regido por isso, e quando nós olhamos dentro de uma perspectiva cristã, a gente coloca Deus como se fosse o nosso refém. Eu exijo que você me dê, eu determino que você me conceda. Parece ser um negócio meio estranho. Imagina eu chegar para o meu pai, hoje, e falar, seu Manel, eu determino que você me dê alguma coisa. Hoje ele não vai fazer isso porque a gente tem uma relação bem madura, né? Eu já passei de uma certa idade. Eu tenho, vamos dizer assim, o respeito e o respeito também meu pai. Mas se eu tivesse lá os meus 12 anos de idade, eu não terminaria a frase, né, Michel? Eu bateria com a cabeça na parede porque ele me jogou na parede. Meu pai sempre foi muito assim, nordestino, arretado. Tá? Mas você faz isso com Deus. Jesus chegou, se compadeceu àquela mulher silenciosamente, chorou a morte do seu filho, o Senhor resgatou, deu e agora cuida do seu filho. Colocou ela diante do seu sonho, a partir dali ela seguiu o seu caminho, nunca mais a Bíblia falou sobre aquela história daquela mulher e daquele filho. Tem um outro personagem da Bíblia também que me chamou muita atenção. Esse é bem antes, né, desse episódio da viúva de Naim, mas ele fala também sobre uma realidade. Assim como Deus ele entra e participa diretamente da nossa história, Ele também resgata aquilo que se perdeu. Talvez você agora esteja aqui nos assistindo, ouvindo essa palavra ou nos assistindo através de uma gravação. Talvez o teu sonho você tenha perdido ele para sempre, entre aspas. Você não tenha mais como resgatá-lo porque tudo aquilo que amparava o teu sonho morreu. Você perdeu o direito de ter aquele sonho, a legalidade de receber aqueles créditos, ou até mesmo a capacidade de possuí-lo. A tua vida pode também ter chegado a um determinado ponto que você não consiga nem mais ter capacidade física, psicológica de tomar posse. Tem muita gente que não resgata os seus sonhos porque estão doentes emocionalmente, porque estão limitadas fisicamente, porque as lutas da vida a impediram, e até mesmo as intempéries dela, né? As suas adversidades impediram ela até mesmo de ter condições de possuir. E aí eu comecei a meditar na palavra de Deus e vi um personagem não muito conhecido, talvez para quem está aqui ou nos assistindo nunca tenha ouvido, mas através do contexto da sua história você vai identificar, mesmo não o conhecendo, vai saber mais ou menos quem ele foi e a realidade da sua vida. Esse homem, ele se chamava Mefibosete. Mefibosete. A história dele, a gente pode ver lá em 2 Samuel, capítulo 9. Eu vou ler alguns textos para que você possa entender. Certa ocasião, perguntou o rei Davi: resta alguém, algum descendente da família do grande rei Saul?
a quem eu possa, nesse momento, no desejo do meu coração, expressar lealdade e gratidão pela vida dessa família que antecedeu o meu reinado? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, ainda vivo. E aí Davi chega diante dele e pergunta: ô Ziba, você foi servo de Saul? E ele respondeu: sim, Senhor, estou à sua disposição. Davi continua e pergunta: Ziba, resta ainda alguém da família de Saul? Ziba parou, pensou, refletiu e disse: sim, rei. Assustado, assim, talvez meio preocupado, a gente pode entender, né? Um rei perguntar sobre a descendência de um outro rei que não é mais o rei, talvez ele pudesse assim conjecturar e pensar: será que ele está querendo eliminar totalmente qualquer ameaça de alguém tomar o reinado, não sei o quê? Mas aí ele foi e respondeu: sim, existe sim, existe esse homem. E aí ele começa a fazer uma narrativa muito interessante. Olha só, é um homem aleijado, é um homem que não fica de pé. Aí Davi pergunta: mas me fala aí, quem é esse homem? Rei, é o filho de Jonathan. É o filho de Jonatas. E onde ele está? Perguntou Davi. Olha, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi chegou e falou assim: quero que traga ele à minha presença. Quando Mefibosete, filho de Jonathan e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra e perguntou Davi: você é Mefibosete? E ele falou: sim, sou teu servo. E aí ele continua: não tenha medo. Davi já foi quebrando. E coisa interessante que o que a gente está conjecturando aqui, o texto começa a mostrar: o homem estava em pânico. E ele prova isso de uma forma muito interessante. Além de Davi falar: olha, não fique com medo, ele disse assim: ó, vou tratar você como bondade, por causa da minha amizade com o seu pai, e vou devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô, e você comerá por toda a sua vida na minha mesa. Mefibosete de novo se prostrou diante de Davi e disse assim: olha, eu sou um cão morto. Ele fala isso, irmãos, no versículo 8 de 2 Samuel capítulo 9. Isso me chamou muita atenção: eu sou um cão morto. A tradução, ela deixa assim até bem dura, né, esse diálogo entre Mefibosete e Davi. O que ele faz é o seguinte: olha só, se preocupa comigo não, eu sou aleijado, eu não ando, eu sou um cão morto, eu não tenho nenhuma ação de reação, e não tenho nenhuma intenção de tomar o seu lugar. Quando a gente olha dessa forma, a gente percebe um homem arrasado emocionalmente. Ele era um aleijado, ele era um inútil, ele vivia de favores, ele não era nada, era um Zé Ninguém. Muitas pessoas não conseguem visualizar a ação de Deus na vida delas, porque tem um sentimento medíocre de derrota, um sentimento de insignificância. Isso não significa humildade, isso é mediocridade mesmo. Quantas pessoas hoje não conseguem trazer seus sonhos de volta, porque se acham indignas? Ah, pastor, eu já tive um relacionamento, não deu certo, eu sou realmente uma derrota, eu sou um derrotado, uma derrotada, nunca encontrarei uma pessoa que me ame de verdade, e fica ali vivendo aquele drama, aquele insucesso. Ah, eu sou um Zé Ninguém, eu nunca consegui estudar, eu nunca tive oportunidade, eu sou burro, eu sou burra. Eu já vi gente falando isso. Não dá para voltar para estudar não, já estou velho, já estou velha. Pessoas que perdem a oportunidade de trazer de volta os seus sonhos. Pessoas que não acreditam que podem ter uma vida melhor. Tem gente que eu converso, irmãos, acreditem, eu falo sobre o plano de salvação, falo sobre Jesus, eu quero até orar, as pessoas recusam, elas não querem receber nenhuma oração. Sabe por quê? Porque elas acham que elas não são dignas nem de ser agraciada por Deus. É uma coisa muito séria, uma pessoa que verdadeiramente tem uma visão assim. Davi manda chamar esse jovem, esse homem, Mefibosete, ele se apresenta e ele vai trazendo toda a sua dor através desse diálogo. Ele não acredita que Deus poderia fazer alguma coisa naquele estado e naquele nível, ou até mesmo naquela história. Ele já achava que a vida dele já estava por findar. Eu vou viver aqui, vou morrer aqui, e aqui a vida vai acabar para mim. Gente, é muito triste você ver uma pessoa que não consegue
ver Deus através das oportunidades. E aí a gente volta lá para o Evangelho de João, capítulo 14, do 7 e 9, quando os próprios discípulos de Jesus, que estavam andando com ele, que viram milagres acontecer, que estavam vendo realmente o poder de Deus se manifestando através do seu Filho Jesus, que veio em carne e estava ali buscando resgatar o que estavam perdidos. Eles estavam querendo saber e ver Deus, eles estavam querendo entender o mundo espiritual, eles estavam querendo saber. E Jesus olha para a cara dele e fala assim: vocês não me conhecem realmente, vocês sabem o que vocês estão falando? Muitas pessoas nesse momento estão ouvindo essa mensagem e talvez estejam cheios de grilos na cabeça. Mas como? De que forma? Cadê? Como que acontece? Quais são? Como eu vou saber que é ou não é? Não precisa desses detalhes, você só precisa entender que Deus é um Deus que, assim como na viúva de Naim traz sonhos de volta, Ele também pode ressuscitar, Ele também pode resgatar até projetos de vidas que para você parece que não tem mais jeito. O texto fala depois: todas as terras de Saul foram restituídas para Mefibosete. Todas as terras do avô dele foram restituídas para ele. E o texto deixa bem claro: até os últimos dias da vida dele, ele comeu na mesa de Davi. Isso, dentro de uma interpretação lógica lá do texto, é você dizer o seguinte: você é um nobre, só senta na mesa do rei quem tem título de nobreza. Você já viu algum plebeu sentar na mesa de um rei? Queridos, Deus restabeleceu na vida daquele homem, através do coração de Davi, Deus estabeleceu o título de nobreza. Ele foi reconhecido como nobre. O cão morto, o aleijado, foi reconhecido como alguém de valor. Deus, ele faz isso, ele pega você, um Mefibosete dos dias de hoje, um cão aleijado, um zero à esquerda, e coloca você em condições de nobreza, de título de reconhecimento. Isso acontece na vida real também. Ele pega quem não tem valor e coloca em título de nobreza, de reconhecimento. Você não precisa entrar em detalhes, você não precisa olhar para coisas, eu não preciso também enumerar para você, para não magoar ou até bloquear você nessa palavra, até para que você não trave agora. Eu não vou entrar em questões ideológicas, partidárias, mas a gente está vendo coisas assim parecidas acontecendo. Você percebe que Deus tem honrado e colocado pessoas em posição de honra. E eu acredito que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu entendo que toda a autoridade, ela é constituída por Deus. Eu acredito que Deus não deixa nada acontecer sem a sua aprovação. Eu acredito também que Deus tem planos e projetos para todas as coisas. A igreja, ela precisa visualizar isso na vida dela. Deus, ele faz coisas que para muitos parecem loucuras. E os sábios batem pino e não conseguem fazer a matemática do 1 mais 1. O que eu quero dizer para você, o que Deus tem a fazer para você é único, é pessoal, é infalível e é real. O que Deus quer fazer para você é real. E se você busca isso nesse ano de 2019, Deus vai cumprir no seu tempo as promessas dele na sua vida. Eu tenho certeza disso. Aqui Deus está cumprindo as promessas dele no seu tempo. Essa igreja tem um objetivo de estar aqui hoje e de viver hoje essa realidade, porque Deus está cumprindo nesse tempo a história dessa igreja. O meu fato, ou o fato de eu estar aqui, você está aqui, Deus está cumprindo nesse tempo o projeto dele para nossas vidas. Nós poderíamos estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, mas eu volto a dizer, Deus está cumprindo no seu tempo as suas promessas na nossa vida. Daqui a 20, 30, 40, 50 anos, ela vai continuar se cumprindo na nossa vida ou da nossa descendência. E é assim que Deus faz, irmãos. Ele nos usa como pequenas peças dentro desse grande mosaico, que é a chamada vontade dele. Ele faz as coisas perfeitas. Deus não escreve torto, Deus escreve sempre perfeito. Os planos de Deus são perfeitos, as nossas mentes que são tortas. Tem um conceito na ciência, na medicina, né? Você sabia que a gente vê tudo de cabeça para baixo? Quando passa aqui pelo nosso globo ocular, tem todo um processo, não vou entrar na ciência, tá? Mas é feito a inversão disso, a gente vê perfeito, tá? Não quero entrar nesses méritos, pois não sou um especialista, sou um curioso.
O que eu quero dizer para você é o seguinte: às vezes, Joana, a gente olha uma coisa, a gente vê ela de cabeça para baixo, a gente não entende, e de que forma isso vai ficar dentro de uma forma que a gente possa visualizar, identificar de uma forma correta. É a visão espiritual. A visão espiritual, ela nunca é equivocada, ela é sempre muito clara. Às vezes, irmãos, até mesmo como pastor, eu olho uma situação, eu não entendo por que está acontecendo. Eu não entendo por que determinadas coisas acontecem na minha vida, sabia? Vou ser bem sincero para você. Eu não entendo, eu não compreendo, mas com a visão espiritual eu consigo visualizar, eu consigo interpretar essa visão que para mim, humano, o Márcio vê de cabeça para baixo. Eu vejo como propósito de Deus, promessa dele. E muitas delas, eu vejo depois, Adriana, eu entendo por quê. Eu falei assim, caramba, tinha que ter acontecido dessa forma, porque senão isso não iria acontecer. Outras, eu até admito, Francisco, que eu ainda não vi. Mas assim como as outras que eu falei para você que eu vi, essas que eu ainda não vi, eu tenho a certeza que também vão seguir os mesmos caminhos. Então, uma das coisas que a gente precisa olhar aqui sobre renovações de sonhos é a fé, irmãos. A gente precisa olhar dessa forma. A viúva de Naim, ela foi evidenciada pelo mover sobrenatural de Deus. Esse homem chamado Mefibosete, ele foi honrado através do poder e da misericórdia de Deus, e não vai ser assim diferente de você e nem de mim. O que vai fazer a diferença na nossa vida é o conhecimento. E aí eu volto para o texto aqui de João capítulo 14, só para terminar, do versículo 7 ao 9. Se vós me tivessem conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus, ele fala, se vocês tivessem conhecido, vocês conheceriam também o Pai. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Conheça o Senhor da vontade para você. Quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Conheça o Senhor, que está dando para você o privilégio de viver essa perspectiva nova, de renovo, de renovação. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, faz a vontade dEle, se coloca dentro dessa perspectiva, anda juntinho com Ele. Você vai perceber que pelo olhar você já vai saber o que Ele quer para a sua vida. Quando nós estamos vivendo, Epifânio, durante muito tempo com alguém, eu tenho certeza que a Jaque, quando você olha para ela, você já começa a perceber se ela está gostando ou não está gostando de uma coisa. Não é verdade? Se você olhar para ela, ela não precisa abrir a boca, a linguagem não verbal, o semblante dela muda. Eu vejo isso na vida da minha filhinha, só tenho 6 anos que estou com ela. Eu olho para ela, eu sei se ela está recebendo a mensagem que eu estou mandando, se ela está bloqueando a mentezinha dela, ou se ela está feliz com o que eu estou falando, só em olhar o rostinho dela. Aí eu falo assim, filha, a ela já fica ligada, né? Só usando, e ela sabe, às vezes ela está fazendo uma coisa de errado, eu estou lá no púlpito, estou pregando, aí ela está lá na baguncinha dela, eu olho para ela, aí ela faz a mímica para mim, ela já sabe que eu estou perguntando para ela, e ela está falando, o que é? Aí eu já estou olhando para ela, e ela sabe, ela começa a se ligar, ela para de conversar, ela para de catucar na menina do lado, ela para de ficar jogando joguinho no celular que ela pega escondida, aprendeu a senha e fica lá. Então, a gente já sabe que ela não está fazendo um negócio legal. Quando você conhece a Cristo, quando você tem intimidade com Ele, você sabe qual é o caminho que Ele quer que você siga. Você sabe qual é o sonho que você precisa sonhar agora. E fica muito claro, porque você tem esse momento de sensibilidade e de comunhão. Agora, quando você não tem essa intimidade, você não sabe, você bate pino. Você quer ser astronauta e quer ser chefe gourmet, né? Você quer ser presidente do Brasil e você quer ser empregada doméstica. Não estou querendo menosprezar a classe, mas eu estou querendo dizer assim, dos extremos, né? Das pessoas que trabalham e servem até aquelas que são servidas. Ou seja, a gente precisa entender e conhecer mais a Deus, para que a gente possa ser mais preciso, para que a gente possa ser mais produtivo, até mesmo na renovação dos nossos sonhos. Queridos, eu queria terminar essa palavra hoje, deixando para vocês uma visão que Deus tem me dado para esse ano de 2019. É chegado o nosso tempo de realizar os nossos sonhos. É chegado o nosso tempo de viver as promessas de Deus na nossa vida. É chegado a hora, irmão, de avançar e possuir a terra das promessas. Deus está conosco.
Deus está comigo e com você. E se Ele está conosco, você conhece bem esse Deus, então toma posse. Eu até me arrepio. Esse é o ano, irmãos, da nossa bênção. Esse é o ano que o Senhor separou para você viver aquilo que você mais tem sonhado. A única diferença é você estar no lugar certo, na hora certa. A única diferença será você conhecer verdadeiramente o Deus que você serve. A única diferença vai ser você ter Ele no teu coração ou não ter no teu coração. Então eu queria convidar a amada igreja a se colocar de pé, a gente vai estar orando, e a gente vai estar colocando tudo isso diante de Deus. Irmãos, eu estou muito motivado para esse ano de 2019, Adriana. Eu vou sair daqui, sabe, no 220, porque eu sei que esse ano é um ano de muitas conquistas. Mas quando a gente fala, Joana, sobre ano de conquista, não é o seu caso, porque você é uma mulher de oração. Estou usando apenas como um exemplo aqui. Não é você ficar sentado dentro de casa sem orar, esperando cair coisas do céu. É você levantar com toda a alegria, com toda a determinação, com toda a esperança em Deus, que dias melhores virão. Hoje é apenas o início de um grande ciclo que Deus, Ele vai consolidar na sua vida. E você tem que sair daqui hoje já se projetando, se planejando para esse futuro. Se prepare, irmãos. Tira a melhor roupa do guarda-roupa. Olha para o espelho e coloca a melhor maquiagem. No sentido assim de uma metáfora, né? Não fique largado, fique preparado, porque o Senhor vai bater na porta e você vai ter que sair para conquistar a tua bênção. Quando a gente espera alguém na nossa casa, a gente não fica largado. Lembra da parábola das noivas? Lembra? Das virgens? Eu quero ser, dentro daquela parábola, os prudentes, aqueles que estão preparados para a boda. Eu quero estar com a minha lamparina cheia de azeite, bem incandescente, preparado, porque vai chegar a hora em que as portas vão se abrir e as bênçãos vão começar a fluir. Eu tenho que estar preparado para recebê-las. Bem, vamos orar então. Senhor Jesus, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, por estarmos posicionados para esse ano de 2019. Muito obrigado, ó Pai, porque ouvimos falar sobre a viúva de Naim, e ouvimos falar também sobre o neto de Saul, Mefibosete. Ouvimos duas histórias aqui com dois enredos, mas todas as duas com o mesmo final. A vontade do Senhor prevaleceu. O teu poder e a tua glória foi evidenciada. E todos contemplaram e se maravilharam pela sua presença, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua bênção, Senhor. Pai querido, nós acreditamos e tomamos posse dela também para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que esse ano de 2019 seja um ano de realização, um ano de vitória. E que as doces consolações do Espírito Santo nesse ano de 2019 possam inundar os nossos corações de esperança, alegria e paz. É a oração que nós fazemos em nome do teu Filho Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém, irmãos? Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Deus seja exaltado em nossas vidas. A Ele seja dado todo louvor e honra nesse tempo, nesse momento, em nome de Jesus. Bem, queridos, estamos encerrando, vocês podem se assentar. A palavra está com o Michel? Não? Então nós vamos encerrar então o culto desta noite. Que o Senhor abençoe a cada vida, a cada um aqui, a cada um que está nos assistindo, e que possamos, nesse ano de 2019, conquistar realmente essas bênçãos que Deus tem preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.